eu suporto tudo. Eles me prenderam, mas ele diz, mas a palavra de Deus ainda está solta. Então Paulo, ele está confortando o coração de Timóteo, dizendo o seguinte: olha, Timóteo, não espere ser tratado de uma outra forma. Não espere ser tratado como um rei em um mundo onde o rei foi tratado como se não fosse ninguém. Ele fala de Cristo. Então Paulo, ele começa a falar, olha, lembre-te do sofrimento de Cristo. Os melhores homens desse mundo, né, foram tratados da pior forma possível. Cristo, os apóstolos, os profetas. Mas Paulo, ele convida a Timóteo a sofrer com ele. Ele diz, olha, eu estou preso, mas a palavra não. Isso me conforta. Isso trazia um conforto no coração de Paulo. Ele fala assim, olha, mais importante do que a minha liberdade é que a palavra de Deus esteja a ser divulgada em todos os lugares. Isso que ele fala, olha, podem prender, poderão prender as verdades que eu já anunciei. Então Paulo escreve para Timóteo dizendo, olha, a verdade em si, a palavra é mais importante do que tudo. Então havia um reformador chamado André Moville, da Escócia. Uma vez prenderam ele, e um dos líderes da Escócia disse assim, a gente vai queimar meia dúzia de homens como vocês, se vocês continuarem a pregar esse evangelho. Então aquele homem disse assim, vocês podem me enforcar, mas não tem vosso poder enforcar a verdade. Vocês podem cortar a minha cabeça, acabar comigo, mas vocês não têm poder para acabar com as verdades de Deus. Então, todos os homens da Bíblia, todos os nossos pais da fé, eles entendiam que a verdade está acima de qualquer coisa. A mensagem é sempre maior do que o mensageiro. A honra nunca está no mensageiro, sempre está na mensagem. O dever de todo homem é defender a mensagem. Isso que Paulo passava para Timóteo, a mensagem é sempre maior. Paulo estava seguro que os romanos prenderam o corpo dele, mas jamais nenhuma prisão, nenhuma cadeia fosse o suficiente para prender as verdades de Deus. Isso que Paulo estava ensinando. Ele fala, olha, eu estou disposto a sofrer tudo por amor aos eleitos. Ele fala, eu sofri tudo para que os eleitos possam alcançar a salvação. Eu suporto tudo. Estou disposto a perder a minha liberdade, o conforto desse mundo, se for possível, família, desde que os eleitos, aqueles que não conhecem a verdade, possam alcançar essa verdade. Estou disposto a perder a minha própria vida, se por meu disse alguns possam ganhar a vida aqui em Cristo. Então Paulo, ele vai declarar a sua paixão pelas almas, pelos perdidos. Paulo, ele fala sobre os eleitos de Deus. Paulo não sabe quem são os eleitos, como eles vivem, onde eles estão. Mas ele diz, eu estou disposto, eu sei que eles existem. Por isso eu estou disposto a dar a minha vida para que eles possam encontrar a vida aqui em Cristo. Ele fazia de tudo. Ele não media esforço. Ele não se importava se era ignorado ou não, se seria morto ou não. Tudo o que ele queria era pregar Cristo. Para Paulo, pregar Cristo era essencial. Cristo, ele deve ser pregado. Que os homens gostam desse sermão, que os homens creiam nele ou não. Paulo dizia, olha, eu tudo suporto por causa dos eleitos. Ele escreveu para Timóteo na primeira carta que escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, diz assim, olha, Deus deseja que todos os homens venham ser salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então, por Paulo saber essas verdades, ele tinha o desejo de que todos os homens fossem salvos. Muitos não têm esse sentimento pela salvação dos outros ou pela salvação de todos ao seu redor. Mas Paulo fazia de tudo. Ele usava todos os meios, usava todo o seu tempo, todas as suas forças, todo o seu recurso, toda a sua vida para fazer isso. A verdade, irmãos, é que nem todos que estão aqui, mesmo conhecendo a verdade, têm prazer que outros venham ser salvos também. A verdade é que muitos não têm prazer. Esse desejo da salvação dos outros que havia no coração de Paulo é o sentimento que é no coração de todo cristão verdadeiro. Isso não é apenas algo que está no coração de Paulo. É algo que está no coração de toda a pessoa que ama o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, olha, em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo. O sentimento pelos perdidos. Se vocês forem ver no livro de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 8, no verso 1, diz assim, logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade,
e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o Evangelho de Deus. Então vê que Paulo fala que tem que haver em nós o mesmo sentimento que é no coração de Cristo. E o evangelista Lucas diz, olha, que Cristo andava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando a verdade. O sentimento que havia no coração de Cristo é esse, paixão pelas almas. Deus teve um filho. Deus não fez desse filho um milionário, um empresário. Deus fez do seu filho um evangelista. Um homem que estava no seu trono, mas se fez homem, se encarnou para visitar aldeias, lugares pobres, para alcançar esses homens para a salvação. Olha, e Cristo suportou isso por amor aos eleitos. Por amor aos eleitos, Cristo suportou os romanos, os judeus, suportou os fariseus, os escribas, os demônios, a ira do Pai. Isso tudo por amor aos eleitos. A Bíblia diz que o amor suporta tudo. Aquele que ama as almas está disposto a suportar tudo, se por meio disso puder alcançar alguém para a salvação. Olha, irmãos, o homem que não ama as almas perdidas mostra que não tem nenhum amor pelo seu Criador. O amor que você tem pelos perdidos reflete muito o amor que você tem pelo Criador, por aquele que morreu por eles. Aqueles que não fazem nada para alcançar os perdidos mostram que estão na mesma condição do que eles, de perdição. Só os perdidos não se importam com os que estão perdidos. Hoje faça uma análise no seu coração. Você se importa com os que estão perdidos? Alcançar os perdidos? Qual foi a última pessoa que você levou para o Senhor Jesus Cristo para ouvir a verdade? Você pode dizer como Paulo que eu suporto tudo por amor aos eleitos? Qual a sua maior preocupação nessa vida? Ganhar dinheiro ou ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, que criou você? O Evangelho de hoje ensina as pessoas a ganharem mais dinheiro, mais recursos, mais estatutos. As pessoas não têm nenhum prazer em alcançar as almas perdidas, assim como Paulo e o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a preocupação dos nossos irmãos no passado era alcançar os perdidos, a nossa preocupação hoje em dia é alcançar mais status, mais coisas, mais viagens, mais roupas, mais eletrônicos. Meu querido irmão, talvez hoje você que ouve essa mensagem, o teu coração está cheio de coisas pessoais, sonhos pessoais, e já não tem mais espaço de pensar nas coisas do Senhor Jesus Cristo. Talvez o teu coração nessa noite esteja como o coração de Judas, que estava próximo de Jesus com o corpo, mas o seu coração estava distante. Ele tinha mais prazer em alcançar os recursos, as finanças, do que os perdidos. Como está o seu coração nessa noite? A verdade é que muitos do que ouvem essa mensagem hoje estão cheios de sonhos, mas vazios de amor pelos aqueles que estão perdidos. Vazios de amor pelo Senhor, se posso assim dizer. Muitos que estão aqui ouvindo essa mensagem estão ocupados demais, vivendo as suas vidas. E não têm tempo de viver para Deus. Estão ocupados demais e não têm tempo de alcançar os perdidos porque estão na mesma condição. E Paulo diz que possa haver no vosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo, de suportar tudo, para que todos venham conhecer a verdade. Olha, muitos não têm tempo de viver para o Senhor. Eu pergunto, qual foi a última vez que você jejuou por alguém? Pelos teus vizinhos? Qual foi a última vez que você fez uma vigília para que Deus possa alcançar os teus colegas do trabalho? Qual foi a última vez que você tirou e falou, Deus, hoje eu quero orar por esse membro da minha família? Qual foi a última vez que você fez isso? Você ficou sem comer aquela pessoa? Eu pergunto, você tem vivido para quem? Para quê? É só você olhar para a sua agenda. E você tem sonhos de viajar, de comprar coisas. Talvez evangelizar os teus vizinhos não é o que faz parte da sua agenda. Talvez evangelizar os teus colegas do trabalho não é o que faz parte da sua agenda. Eu pergunto, você tem vivido para quem? Você tem suportado tudo por amor aos eleitos, assim como Paulo? Viver para Deus não é apenas aquilo que você faz no domingo, visitar um culto, não é isso. É o que você faz a semana inteira. Isso sim mostra o teu viver para Deus. Olha, nós vivemos numa época onde quase ninguém se importa com a salvação dos outros. A gente não precisa ir distante, meus irmãos. Olhe para o seu coração. Quando você chegou aqui na esquina, tem um bar. Talvez você olhou para aquele bar,
Você olhou nas pessoas que frequentam aí. De domingo a domingo você chega aqui no culto e você vê essas pessoas. E talvez isso não fere o seu coração, ver tantas pessoas perdidas. Porque o pecado anestesiou você e você não sente nenhuma dor. O pecado faz isso. É como uma anestesia. As pessoas que você deixou na rua, no lugar onde você mora. Você nunca teve compaixão de chegar até essas pessoas e pregar o evangelho para eles. Aqui tem um quintal próximo. Qual foi a última vez, ou quando você foi até esse quintal para evangelizar as pessoas que moram aí? Em breve, a gente vai se mudar daqui. E talvez essas pessoas nunca vão ouvir o evangelho. Porque aqueles que sabem a verdade não foram até eles para lhes pregar. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir ouvir o evangelho? Que você suportou alguma coisa pelo evangelho? Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Mas ele falou para Timóteo, Timóteo, a minha alegria é saber que quando eu estava solto, eu preguei, eu anunciei, aquilo que eu falei está livre e libertou muita gente. Então Paulo diz, no capítulo 1, no verso 12 de Filipenses, diz assim, e quero, irmãos, que saibam que as coisas que têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. O que tem acontecido na vida de Paulo, o que aconteceu, não contribuía para o seu bem financeiro, para o seu bem-estar ou para a sua saúde. Mas ele fala, tudo tem contribuído para o progresso do Evangelho, para que muitos conheçam a verdade, para que muitos alcancem a verdade. Quando ele escreveu isso, que as coisas que têm acontecido têm contribuído para o seu progresso, para o progresso do Evangelho, ele estava preso. Ele havia sido açoitado várias vezes. Ele escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 24, diz assim, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os próprios irmãos, perigo entre os gentios, perigo entre as cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes longos períodos de jejum, suportei frio, suportei nudez, e fui apedrejado várias vezes. Então ele fala que tudo isso que tem acontecido com ele tem contribuído para o progresso do Evangelho. Você vê as coisas, são coisas terríveis, mas ele fala assim, isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. E Paulo tinha tudo para desistir, tudo. Você vê um homem que passou fome, passou nudez, foi perseguido, ele tinha tudo para desistir. Mas o amor que ele tinha pelos eleitos era maior que qualquer coisa que ele pudesse suportar. Era maior do que o amor que ele tinha por ele próprio. Ele estava disposto a tudo. Pensem, irmãos, naquela história que vocês já ouviram dos moravianos. Aqueles 2 jovens que, quase 20 anos, se posso assim falar, ouviram falar que existia uma ilha no leste da Índia, onde havia 3.000 pessoas trabalhando como escravos. A ilha era de um ateu. Então, o que eles disseram? O coração daqueles jovens se entristeceu por saber que havia 3.000 pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Eles foram para o dono daquela ilha, conversando. O dono disse, não, nenhum clérigo, nenhum pastor, ninguém vai chegar nessa ilha. O que eles fizeram? Eles se venderam como escravos, para poderem ir até aquela ilha e pregar para eles. Eles conseguiriam suportar viver como escravo, mas jamais conseguiriam suportar saber que existem 3.000 almas que vão morrer sem ouvir a verdade. Quando aqueles homens se venderam, aqueles 2 jovens, da nossa faixa etária, assim, eles pegaram dinheiro e compraram suas passagens, e quando eles subiram no navio, as pessoas começaram a falar, vocês não precisam fazer isso, por que vocês fazem isso? Vocês nunca mais vão voltar, vocês vão ser escravos, vocês vão perder o conforto, por que vocês fazem isso? Então aqueles 2 jovens levantaram as mãos, e eles disseram, vocês não entendem, mas eles começaram a declarar em alta voz, isso nós fazemos para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Eles estarão dispostos a suportar tudo, a ser escravo, a nunca mais ver nenhuma espécie de conforto. Eles foram privados da sua família, de qualquer espécie de conforto, para alcançar os perdidos. Que Deus nos ajude a amar as pessoas que estão perdidas. Que
Que Deus nos dê força, nos dê prazer. Milhares de almas indo para o inferno. E nós se divertindo como se nada estivesse acontecendo. Talvez você que me ouve aqui, que não aceitou o Senhor, você deve estar caminhando em direção ao inferno também. Milhares, não uma, não duas, milhares. Olhe para o carnaval quando acontece. Muitas almas indo para o inferno e nós se divertindo. Como se não soubéssemos que o inferno existe. Não fazemos nada. Tudo que sabemos é, às vezes, visitar um culto de domingo, ler um salmozinho. Mas não é isso que os apóstolos fizeram. Não é isso que os cristãos do passado fizeram. Já estamos pessoas vivendo sem Deus. Isso porque talvez nós estejamos a viver também sem Deus. Porque é impossível viver para Deus e não se incomodar vendo um monte de pessoas vivendo sem Deus. Pensa no número de almas que vão passar a eternidade no inferno. Porque só aqueles que vivem sem Deus não se importam com os que vivem sem Deus também. Olha, irmãos, falar para vocês, não esperem as pessoas que vocês amam morrerem para vocês poderem perceber que elas precisam ouvir o Evangelho. Depois que eles morrerem, vocês não vão poder fazer nada. Eles vão padecer no inferno. Não vão fazer absolutamente nada. Não sei se os irmãos já viram o filme do Oscar Wilde. Aquele homem, no final, ele olhou para o anel do seu dedo e falou assim, se eu vendesse esse anel, se eu pudesse fazer mais alguma coisa, eu poderia salvar mais almas. Esse anel eu podia salvar pelo menos 2. Esse carro eu podia salvar 3, 4 almas. Mas ele já não podia fazer nada. Muitos terão esse sentimento. Seus parentes indo para o inferno, seus vizinhos indo para o inferno. Eu pergunto, o que você faz? Satanás preocupado em levar as pessoas para o inferno e nós despreocupados, se divertindo na TV. Olha, eu pergunto para você, qual foi a última vez que você segurou uma Bíblia e saiu para evangelizar alguém? Os teus vizinhos, os teus colegas do trabalho. Você vai falar, nós estamos em fase de pandemia. Eu pergunto, ninguém vai para o inferno na fase da pandemia? Ninguém morre na fase da pandemia? Satanás não age nessa fase, nessa época? Será que isso vai ser uma desculpa que você vai usar pela tua falta de amor pelos perdidos? Pensa em algo. Pensa em todas as pessoas que já estudaram contigo. A primeira série, da segunda, da terceira. Pensa em todos os teus colegas do trabalho. Pensa em todos os teus vizinhos. Pensa em todos os teus colegas. Pensa em todos os teus parentes. Muitos deles, no dia do juízo final, você vai olhar para eles. Muitos deles serão condenados e lançados no inferno porque você não pregou para eles. E você vai olhar para eles. E tudo que você precisava fazer é bater a porta do seu vizinho, pregar para sua mãe, pregar para o seu irmão, para o seu tio. Mas você não fez isso. Pensa em quantas oportunidades você perdeu quando estava na escola. Pensa quantas oportunidades você perdeu de pregar o Evangelho. E talvez são pessoas que nunca vão ouvir o Evangelho, porque aquele que sabia o Evangelho não pregou para eles. Pensa nisso. Muitos de nós, irmãos, deveriam estar com a televisão desligada e começar a orar pelos vizinhos. Devíamos estar afastados dessas coisas que nos afastam do Senhor e começar a orar. Levantar um clamor, orar até Deus responder, porque Deus responde. Porque Paulo diz, olha, é o desejo de Deus que todos devam ser salvos. E para ele saber que é o desejo de Deus, ele fez desse desejo o seu desejo. Ele estava disposto a suportar tudo. Você deseja o que Deus deseja? Que Deus deseja a salvação dos homens. Olhe para o número de pessoas que tem aqui. Futebols, vem em alguns bares. Não precisamos ir distante. Se todos os cristãos evangelizassem, cumprissem, fossem como Paulo, a gente podia impactar o mundo. E olha, irmãos, eu falei com vocês sobre a mulher samaritana. Aquela mulher ouviu um sermão, evangelizou a cidade inteira. Um sermão. Mas você ouve sermão domingo após domingo, nem com o próprio vizinho consegue partilhar. Às vezes nem com a pessoa que mora na sua própria casa você consegue partilhar. Nem com o colega do trabalho você consegue partilhar. Foi uma mulher, evangelizou tudo aquilo. Olha,
Até hoje ninguém sabe o seu nome, a sua idade, mas até hoje ninguém consegue esquecer o que ela fez. Porque nós seremos lembrados não pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Por amor ao Senhor. Aquela mulher nunca será esquecida. Aquela mulher ouviu só um irmão. Faz as contas quantos irmãos você já ouviu. E não sei o que você vai fazer com esse irmão depois que terminar de ouvir. Evangelizar, irmão, não é algo para quem tem dom. Qual dom aquela mulher tinha? Nenhum dom. Mas ela sentiu que as pessoas precisavam ouvir o que ela ouviu de Cristo. Evangelizar não é uma questão para quem tem dom, é para quem tem amor pelos perdidos, como Paulo, como Cristo e como todos os apóstolos. Evangelizar não é coisa apenas do pastor, não é apenas coisa de alguém que tem um chamado grande. Evangelizar é para todos nós. Todos nós fomos chamados para divulgar a verdade de Cristo. Quantas mulheres conseguem falar da vida dos outros, mas não conseguem falar da vida de Jesus, não conseguem pregar o Evangelho? Nem todos fomos chamados para pregar aqui na igreja, mas todos fomos chamados para pregar o Evangelho nos lugares que a gente frequenta. Cristo nos chamou para divulgar a verdade, disse, vão para todo mundo, preguem. Olha, você diz, eu não tenho dom. Em qual parte da Bíblia diz que a pessoa precisa ter um dom para evangelizar? Nenhuma. Evangelizar é uma questão de obediência a Deus. Ele diz, vai para o mundo inteiro e pregue. Preguem a palavra, evangelizem, preguem. Viu o número de almas que morreu por causa desse coronavírus, que talvez muitas que não conheciam a Jesus. Olha, irmão, algo importante. Ele fala assim, verso 10, por isso tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que é em Jesus Cristo. Então Paulo, ele fala da doutrina da eleição. A doutrina da eleição impulsiona Paulo a evangelizar. Diferente de tudo aquilo que as pessoas dizem. Então, se Deus já tem os seus eleitos que Ele escolheu salvar, por que eu devo evangelizar? Mas a pergunta deve ser oposta. Deve ser, olha, se Deus já escolheu quem Ele vai salvar, por que não evangelizar? Eu devo evangelizar porque eu sei. Quando eu evangelizar, eles vão crer em Jesus. Porque Deus lhes escolheu na eternidade. Eles vão crer quando eu lhes falar desse Deus maravilhoso. Então, olha, irmãos. Existem duas marcas para mostrar, para falar sobre os eleitos de Deus. E Paulo fala, o mesmo Paulo que escreveu em Efésios 1,4, que diz, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Efésios 1,4. Então Paulo fala, Deus escolheu aqueles a quem Ele vai salvar desde a fundação do mundo. Mas ele sabia, olha, mas ele não sabia quem são esses eleitos. Então Paulo pregava para todo mundo que encontrava, na esperança de que estava a pregar para um eleito. Como não sabemos quem são, nosso dever é pregar para todos. Isso que Paulo fazia. Então Paulo sabia que existem duas marcas que há na vida de um eleito. Jesus falou em João capítulo 10, no verso 20, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A marca dos eleitos são essas. Elas ouvem a voz de Cristo e seguem. Quando ouvirem o Evangelho, elas vão ouvir. Quando ouvirem o Evangelho, elas vão seguir o seu pastor. Esses são os eleitos de Deus. Deus as conquista por meio da palavra. Quando elas ouvem a palavra, eles se sentem conquistados, não se sentem forçados. Eles são atraídos com uma corda de amor divino que ninguém pode falar. Ninguém sabe. Você sabe o amor que Deus atraiu você? Irmão, você é o instrumento que Deus usa para chamar os eleitos. Sinta-se privilegiado. Você é o instrumento que Deus usa para convidar pessoas a passar a eternidade com Ele. Deus podia muito bem levar os seus eleitos para o céu, mas Ele nos convida a ser participante disso. Se ninguém tivesse pregado para você, você não creria. Então Paulo diz, como vão crer se não há quem pregue? Como os eleitos vão crer se não há quem pregue? Se você que sabe a verdade, você não prega, você guarda, você oculta. Então Paulo diz isso em Romanos no capítulo 10. Como irão crer se não há quem prega? E como crerão se ninguém se dispõe a ir? Às vezes a gente fala, Deus usa a minha vida, mas no momento em que Deus pode usar você no trabalho, com o vizinho, você fica tímido. A única timidez que é aceitável diante do nome de Deus é a timidez de falar de nós mesmos. Todos nós devemos ser usados para falar de Cristo e tímidos para falar de nós. Todos nós.
A timidez é um pecado diante dos olhos de Deus. A timidez quando o assunto é o evangelho. Apocalipse diz os tímidos. Então, meu irmão, a salvação por Cristo, ela deve ser oferecida a todos. E ninguém deve ser excluído, senão aquele que se exclui a si mesmo. Isso que Paulo fazia, ele pregava para todos. Então Jesus fala assim, em João 15, 16, vocês não me escolheste, fui eu que escolhi a vocês. Paulo pregava para os eleitos, aqueles a quem Deus escolheu. Se você for escolhido na eternidade, por Deus, você vai escolher Ele no tempo também. Isso nos impulsiona a evangelizar. Porque nós sabemos que as pessoas vão crer, não por causa dos nossos argumentos, não, mas que foram escolhidas para crer no Senhor Jesus Cristo, no tempo. Assim como acontece em Atos, no capítulo 16, 14, fala que Deus abriu o coração de Lídia, de uma mulher, para crer nele. Olha, irmãos, a doutrina da eleição nos impulsiona a evangelizar. Todos que foram chamados por Cristo vão ter prazer de chamar os outros também. Sabe quando você tem uma boa notícia e você não consegue se conter? Você quer anunciar essa notícia para todo mundo? É assim que vai acontecer com os eleitos de Deus. Conosco que fomos chamados para isso. Talvez você ouça essa palavra hoje, mas o Evangelho. Notícias. Nós divulgamos essas notícias para todo mundo. Esse Evangelho que você ouve é uma boa notícia para você? Eu pergunto para você. É uma vergonha, irmãos. Olha o que os testemunhos de Jeová fazem todo dia. Pandemia ou sem pandemia. Batendo na porta das pessoas. Pregando as suas mentiras como se fosse verdade. E nós sometindo a verdade como se soubéssemos da mentira. Nós temos a verdade, mas se ocultamos, se acovardamos como se aquilo que nós soubéssemos fosse mentira. E eles pregam as suas mentiras como se fosse verdade. Eles estão aí. Se você não evangelizar o teu vizinho, daqui a um tempo vai aparecer um testemunho de Jeová batendo na porta dele. Isso é uma vergonha para nós. Que sabemos a verdade, mas nos calamos. O Senhor Jesus Cristo diz assim, em Lucas, no capítulo 10, no verso 2. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu pergunto para você nessa noite. Você faz parte da seara de Cristo? Qual é a tua função na seara? O que você faz para a seara de Cristo? O Senhor diz, a seara é grande, mas os trabalhadores têm pouco prazer por ele, eles são pouco. Eles não metem a mão na massa, eles não fazem nada. Eles apenas ouvem, como se tivessem ouvido uma história e não ordem do próprio Deus. O Senhor Jesus, ele diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 33. O que você tem feito para a seara de Cristo? Você tem juntado ou espalhado? Quantas almas você juntou, trouxe para a seara de Cristo? Para ouvirem a verdade de Cristo? Ou talvez você ainda não faz parte dessa seara de Cristo. O mestre disse, a minha seara é grande. Mas os trabalhadores, eles conseguem obedecer a voz dos seus chefes no trabalho, mas não tem tempo para obedecer a minha voz quando eu mando algo. Estão sem tempo. Os romanos feriram a cabeça de Cristo com a coroa de espinho e os seus braços com os pregos, mas nós ferimos o coração de Cristo quando vivemos como se Ele não nos ordenou a pregar as verdades dele. Nós ferimos o coração de Cristo quando ocultamos aquilo que Ele fez na cruz para os perdidos. Nós ocultamos isso. Como você pode conhecer a verdade, meu irmão? Aquilo que você reflita nessa noite. Quero que você pense sobre isso. Como você pode conhecer a verdade e não partilhar essa verdade com as pessoas? Não é a tua timidez que te impede de falar de Jesus. É a tua falta de amor pelos perdidos. Não é a tua falta de conhecimento. Aquela mulher samaritana não tinha muito conhecimento, mas ela conheceu pouco, mas ela tinha muito amor pelos perdidos, para aquelas pessoas. Ela pregou para eles. Olha, irmão, não é a sua falta de coragem. Também. É a falta de amor pelos perdidos. Se você olhasse para as pessoas como se estivessem caminhando em direção do inferno e tivesse amor por essas almas, você pregaria, você faria de tudo para pregar para essas pessoas. Tenta pensar nos membros da sua família, pelo menos eles, que não conhecem a verdade. Os cristãos do passado,
eles eram obrigados a não falar de Jesus. Prendiam eles para não falarem. Os cristãos de hoje estão soltos, mas precisam ser obrigados para falar de Jesus. Precisam ser esforçados para evangelizar, para anunciar as verdades. A verdade é que muitos ainda que ouvem essa palavra não amam o Senhor Jesus Cristo com todo o coração. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio do coração. Não é que você é tímido, talvez o teu coração não tenha cheio de amor pelo Senhor Jesus Cristo, porque se tivesse cheio de amor, esse amor sairia pelos lábios. Jesus disse, a boca fala o que está cheio do coração. Mateus 12, 34. Se o seu coração tivesse cheio de amor por Cristo, você não conseguiria ficar calado, meu irmão. Quando você está apaixonado por alguém, tudo que você mais quer é que todo mundo conheça a paixão da sua vida. Você quer falar de todo mundo. Sobre aquela pessoa que você ama. É a falta de amor, tanto por Cristo como dos perdidos, que nos impede de falar dele. Invente a desculpa que você quiser inventar. Diz que você é tímido, diz que você não sabe muita coisa, diz que você não tem tempo. Mas tudo isso são desculpas. A Bíblia diz que a boca vai sempre falar o que está cheio do coração. Olha, irmãos, quantos de vocês que ouvem essa palavra hoje vivem em lugares onde nem sequer as pessoas sabem que você é um cristão? Trabalham em lugares onde nem sequer sabem que você é um cristão. Frequenta lugares que nem sequer imaginam que você nunca testemunhou a sua fé. Nunca convidou as pessoas para ouvirem a verdade de Cristo. Olha, irmãos. No mês passado, eu li um livro de um jovem chamado Adonias Judson. Ele tinha 23 anos, 24 anos. E ele tinha o sonho de se casar e ser missionário. Ele conheceu uma jovem chamada Han. Ela tinha 23 anos. Aquele jovem tinha o sonho de ser missionário numa cidade chamada Mianmar, onde eles matavam os missionários. Quem fosse fazer a missão lá, já não bem provável que não voltasse, eles matavam literalmente. Matar, de tirar a vida mesmo. Aquele jovem se apaixonou por aquela mulher, por aquela jovem de 23 anos. E ele resolveu declarar o seu amor por ela no seu pai. Ele escreveu uma carta para ele, para o pai daquela jovem que também era um cristão. Ele queria casar, mas ele queria ser missionário. Então ele escreveu uma carta dizendo o seguinte, daquele senhor: agora tenho que lhe perguntar se o senhor aceita para que eu parta com a sua filha no início do mês que vem e não vê-la nunca mais nesse mundo. Se aceita a partida dela e sua sujeição às dificuldades e sofrimento da vida missionária, o Senhor permite que ela seja exposta aos perigos do oceano, à influência do clima maldoso do sul da Índia, a toda a privação e angústia, a degradação, a insulto, a perseguição e talvez a morte violenta. O Senhor pode consentir tudo por causa dele que deixou a sua casa celestial e morreu por ela e pelo Senhor, por causa das almas que se perdem para a glória de Deus. O Senhor pode consentir com tudo isso na esperança de logo encontrar a sua filha no mundo de glória, com a coroa da justiça e feliz de louvor que devem ressoar daqueles que foram salvos para o Salvador por causa da sua vida, por causa das suas angústias, por causa do seu desespero. Então você pensa num pai de família que ele recebe essa carta de um pretendente da sua filha. Os pais geralmente, quando pedem a sua filha em casamento, eles recebem coisas bonitas. Aí chega um jovem que quer ser missionário, ele chega: olha, eu estou a convidar a sua filha não apenas para casar, mas para ir morrer comigo como missionária em outro lugar. Então, o pai daquela jovem disse assim: eu vou deixar que ela decida isso. Eu vou deixar que ela decida isso. Então, aquela jovem chamada Ana, ela escreveu uma carta para sua amiga dizendo assim: eu estou disposta. Espero que, se nada da providência divina me impedir, passar meus dias nesse mundo em terras pagãs e mundanas. Estou determinada a abrir mão de todos os meus confortos e diversões aqui, sacrificar meu afeto por parentes, amigos e onde Deus e a sua providência achar que é o lugar adequado para mim. Salvar almas. Então vocês veem, irmão, que uma jovem de 23 anos, todos os meus anseios, todo o meu conforto, tudo, e onde a providência divina me levar a fim de ganhar almas. Estou disposto a perder os confortos por causa dos eleitos. Esse casal era jovem, não era um casal idoso.
O rapaz tinha 24 anos, a jovem 23. Ele disposto a morrer por Cristo. E nós aqui nem dispostos a viver por Ele. E não fazemos nada para que os outros possam viver também por Ele. Então, irmãos, depois de um tempo esse casal morreu, o jovem foi preso, conseguiram ganhar algumas almas, mas a moça ficou grávida depois. Ele teve que caminhar 3 quilômetros todo dia para levar comida para esse jovem na prisão, mas eles conseguiram ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo, e eles não voltaram a ver os seus parentes, mas tudo isso para que o Cordeiro receba a glória pelo seu sacrifício na cruz. Então pensam em Paulo. Isso não é apenas algo que havia no coração de Paulo, esse prazer em suportar tudo. Então olha o que Paulo escrevia para a igreja de Filipenses, no capítulo 3, no verso 7. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor a Cristo. O que era lucro, o que era conforto, eu resolvi negar tudo por amor a Cristo. Ele escreve para a igreja de Colossos 1, no verso 24, dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então ele escreve para a igreja de Coríntios, no capítulo 9, no verso 19, olha o que ele diz: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Ele fala, eu era livre, mas eu fiz-me escravo para ganhar o maior número possível. Então ele diz, no verso 20, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, Então Paulo estava disposto a se fazer todos, fraco para ganhar os fracos. Ele estava disposto a tudo. A pergunta é, o que você tem feito para ganhar as pessoas? Ao seu redor, no seu trabalho, no seu dia a dia. O que você faz? Você usa todos os meios. Você usa todo o teu tempo, todo o teu recurso, toda a tua força, toda a tua energia, todo o teu conhecimento para conseguir ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que Paulo ensina. Paulo fazia de tudo para ganhar almas para Cristo. Para ele ganhar almas, era mais importante do que ganhar um salário, era mais importante do que ganhar uma reputação, era mais importante do que ganhar qualquer coisa. Então ele diz, eu faço de tudo para conseguir todos. Mesmo ele sabendo que não vai conseguir todos, ele fazia de tudo como se fosse possível conseguir todos. Mesmo ele sabendo que a salvação depende apenas de Deus, Paulo trabalhava como se a salvação das pessoas dependessem dele. Esse sentimento existe no cristão genuíno. Então você deve estar morto espiritualmente, já não sente isso. Paulo fazia de tudo. Por exemplo, ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios 5:11, diz assim, portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Então Paulo fala, olha, nós conhecemos o temor do Senhor, nós procuramos persuadir, procuramos conquistar, procuramos convencer, procuramos fazer de tudo para que todos ao nosso redor conheçam tudo o que sabemos sobre Jesus. Isso que ele fazia. Paulo era um homem cheio de amor aos perdidos. Ele sabia que a única coisa que podia impedir a caminhada daquelas pessoas para o inferno é o Evangelho. Ele pregava isso. Paulo não era como esses homens de hoje. Paulo não era como muitos de nós, que acham que pelo fato de Deus ser o soberano, governar tudo como ele governa, ele não tem responsabilidade de fazer nada. Deus nos deu responsabilidades e todos nós seremos cobrados por essa responsabilidade que ele nos colocou em nossos ombros, mas nós estamos fugindo dela. Você será cobrado por cada alma que se perdeu ao seu redor por causa da sua omissão. Olha, irmão, e as pessoas às vezes dizem assim, se Deus tem os seus eleitos, para quem evangelizar? Deus salva do jeito que quer. Isso é verdade, irmão. Mas eu acredito que já contei isso para vocês. Eu quero beber água, mas nesse copinho de princesa. Então, aquela mulher que ouvia sempre que ela tinha que pregar para o seu filho a palavra, tem que levar o seu filho para a igreja, tem que ouvir
anunciar o evangelho para o seu filho pequeno, mas ela sempre dizia, olha, isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Eu não posso impor no meu filho para ele orar, para ele ler a Bíblia. Eu não posso convencer o meu filho a isso. Então ela dizia, isso é uma obra do Espírito Santo. Depois de um tempo, aquela criança caiu de uma árvore e ela teve que amputar os pés. No momento da amputação, aquela criança começou a soltar um monte de palavrões. Palavras feias. E a mãe daquela criança disse, eu nunca ensinei isso para o meu filho. Eu nunca ensinei essas coisas mais para o meu filho. E o homem que estava ao seu redor disse assim, você não ensinou as coisas más, mas também não ensinou as coisas boas. E ficou um espaço vazio para ele aprender as coisas más. Você achou que era muito cedo para ensinar a verdade para ele, mas Satanás não achou que era muito cedo para ensinar a blasfemar contra Deus. No momento da amputação, aquela criança começou a blasfemar contra Deus, coisas torpes. Muito cedo para evangelizar as crianças. Satanás não vê desse jeito. Você não precisa fazer muita coisa para destruir os teus filhos. Isso não ensinou o evangelho para eles. Isso não ensinar a verdade para eles. Você está destruindo eles. O que aconteceu com aquela mulher? Então, irmãos, hoje, como é difícil a gente evangelizar as pessoas, tanto as crianças como os idosos. Como é difícil nós crer que as crianças podem ouvir o evangelho e crer nela. Às vezes nós colocamos uma barreira nas crianças. Não adianta levar para o culto, eles não vão entender nada. Mas para fazer um curso de inglês, ela entende, né? Os negócios no YouTube entende. Mas quando eu o evangelho, para quê? Não vai entender, vai só atrapalhar o culto, né? Muito pelo contrário, nós é que atrapalhar uma conversão das crianças. Então, irmãos, hoje é difícil encontrar cristãos como Paulo. Quase todo mundo hoje faz de tudo para ganhar o mundo e seus encantos, e ninguém querendo ganhar os perdidos. Então, Paulo, ele escreve assim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 11. Até a presente hora, padecemos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada. 1 Coríntios 4, verso 13. E somos difamados, e exortamos, até o presente, somos considerados como lixos do mundo, como escória de tudo. Então, Paulo era tratado como lixo do mundo, mas para ele, isso não tinha nenhuma importância. Tudo que ele mais queria era ganhar os eleitos. Se pudesse ser tratado como lixo, isso pouco importava para Paulo. A sua maior preocupação não era na sua reputação, era nas almas, era nos perdidos. Paulo não era como esses falsos apóstolos hoje, que são tratados como estrelas, que estão nem aí para as almas. Paulo era tratado como lixo. Vocês pensam num apóstolo ser tratado assim? Olha, seria melhor a gente perder o nome de cristão do que os cristãos do passado agiam. Anunciar as verdades. Então, Paulo viveu como se ele estivesse em dívida com todos os incrédulos. Ele sentia que lhes devesse algo. Ele olhava as pessoas e sentia que devesse algo. Porque ele sabia que aquelas pessoas precisavam ouvir que estavam caminhando em direção do inferno. E que ele conhecia o caminho do céu. E que precisava anunciar o caminho do céu. Então, Paulo escreve a carta para a igreja de Roma, no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim: Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorantes. Então Paulo escreve assim, olha, eu sou devedor a bárbaro, a grego, aos sábios, eu sou devedor a todos eles. Mas o que essas pessoas deram para Paulo? Nada. Paulo nunca pegou nada emprestado para essas pessoas. Mas Paulo recebeu algo de Cristo. Então Paulo estava em débito com essas pessoas. Ele recebeu algo que não era para estar com ele. Era para ele distribuir para todos. Ele estava em débito. Ele olhava para todo mundo ao seu redor e olhava e falava assim, eu tenho dívida com você. Eu preciso dar para você o que eu recebi de Cristo para dar para você. Então Paulo estava em débito. Ele queria pagar. Ele queria anunciar. Você recebeu o Evangelho de Cristo. Não é para guardar como se fosse herança sua. É para distribuir. É para falar. É para anunciar. Para dar para todo mundo. A alma dos homens, irmãos, para terminar, é o prêmio que o céu e o inferno disputam. Seja ela pobre, rica, branca, negra, ela continua com o mesmo valor. E Satanás faz de tudo para levar as pessoas para o abismo. Ele vai oferecer até as coisas que ele não tem.
Vou te dar tudo no mundo, coisas que ele não tem. Hoje, o Senhor Jesus falou com o seu coração. O que vai determinar se você creu no que você ouviu hoje aqui, vai ser o teu procedimento amanhã no trabalho. Vai ser o teu procedimento quando você chegar em casa. O que você vai fazer quando chegar em casa? Vai fazer como fez na semana passada? Chegar em casa e fazer de conta que não ouviu nada. Pense no que você ouviu hoje. Porque cada palavra, cada minuto que você passou aqui é um alerta de Deus. É uma instrução de Deus. Então pense no que você ouviu. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo domingo, se assim o Senhor permitir. Mas eu quero que você pense sobre isso. Recline na sua cabeça, feche seus olhos e pense como estão as pessoas ao seu redor. Os seus vizinhos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho. O Evangelho crê, é conquistado pelo Senhor.